Você sabia que aproximadamente 1,5 milhão de indivíduos sofrem uma fratura tóraco-lombar a cada ano nos Estados Unidos? A coluna vertebral ela é dividida em 5 regiões: uma cervical, torácica, lombar, sacral e o cóccix. A região tóraco-lombar é a região entre o tórax e a coluna lombar. E uma fratura lombar é uma fratura que ocorre na região lombar da coluna vertebral. Existem 5 vértebras lombares que proporcionam flexibilidade e movimento ao tronco. Eles também protegem a medula espinhal e os nervos e vasos associados. Essas estruturas neurovasculares elas atravessam e são protegidas pelo canal vertebral das vértebras. Outros marcos importantes incluem o corpo das vértebras, a lâmina e o processo espinhoso. A coluna lombar ela é sustentada e estabilizada pelo complexo ligamentar posterior. Este é composto pelo ligamento supraespinhoso, ligamento interespinhoso e o ligamento amarelo. E o que é uma fratura vertebral lombar, uma fratura da vértebra lombar? Uma fratura lombar pode ocorrer se a força aplicada à coluna vertebral exceder o limite que ela pode suportar. As estruturas circunjacentes que sustentam as vértebras lombares também podem ser lesionadas, como os ligamentos e as estruturas que eu mencionei anteriormente. E no geral existem 3 tipos principais de fratura lombar: fratura tipo A, que acontece por compressão, a fratura do tipo B, que acontece por distração, e a fratura do tipo C, que acontece por deslocamento. Vamos falar agora um pouquinho da fratura do tipo A, que é a fratura por compressão, e normalmente a mais comum e menos grave, mas pode ser grave em alguns casos. Uma fratura por compressão, ela pode ocorrer quando as vértebras lombares são incapazes de suportar as forças aplicadas a elas ali durante o movimento, ou mesmo, às vezes, sentado. Isso pode acontecer em condições que enfraquecem as vértebras, como osteoporose ou câncer ósseo, e normalmente esse paciente tem dor lombar, então você vai sentir dor na coluna, ou a sua avó, a sua tia, já uma pessoa de idade vai sentir dor lombar, e não necessariamente tem uma história de queda. E como resultado, a vértebra ela é esmagada, fazendo com que o corpo vertebral perca a altura anteriormente, tá? Os tecidos moles, geralmente, eles estão intactos. Uma fratura por compressão pode variar desde uma pequena fratura em cunha até uma fratura completa, onde a vértebra é esmagada em todas as direções, e o tratamento vai depender do grau de lesão e de perda de altura dessa vértebra, tá bom? Por isso é importante, se você sente isso, se você tem esse tipo de lesão, fazer um acompanhamento médico com um ortopedista, de preferência um especialista em coluna, para poder ter todo o seu acompanhamento. Aqui no canal a gente tem uma equipe especializada para poder te ajudar durante a sua recuperação e fazer todo esse acompanhamento para você, tá? Se você está esperando ou se você quer uma segunda opinião, clica no link que vai aparecer aqui na tela ou então na descrição do vídeo. Também já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações. Vamos falar agora sobre as fraturas do tipo B, fraturas por distração. Uma fratura por distração ela ocorre quando uma grande quantidade de força é aplicada à vértebra em que ela não consegue suportar, mas numa direção contrária. A fratura por compressão ocorre numa carga axial, onde ocorre a compressão, e essa ocorre em uma carga onde puxa a coluna em direção contrária ao centro da coluna, né? Isso normalmente é visto em acidentes automobilísticos, onde a parte superior ali do corpo é empurrada para frente e um cinto de segurança abdominal, por exemplo, estabiliza a pelve, e aí acontece a distração. Normalmente são fraturas mais graves, elas cursam com instabilidade, e o corpo vertebral e o processo espinhoso eles podem ser fraturados com uma lesão do complexo ligamentar posterior e de outros ligamentos adjacentes, o que geralmente necessita de tratamento cirúrgico. E as fraturas do tipo C da coluna vertebral lombar são fraturas por deslocamento, ou seja, tem uma luxação além da fratura, o corpo vertebral ele sai do lugar. Isso acontece quando você tem uma lesão óssea da fratura e uma lesão também de partes moles. E eu sempre costumo falar aqui no canal e também para os meus pacientes que uma lesão ligamentar, ela muitas vezes é muito mais grave do que uma lesão do osso em si. Normalmente esse tipo de lesão ela é mais grave, ela pode resultar em incidentes automobilísticos ou com esportes de contato também, e a lâmina vertebral pode ser fraturado com dano aos ligamentos, ao disco intervertebral e também a coluna vertebral, a medula, o que pode deixar você com sequelas como a paraplegia.
tá? Por isso é importante sempre depois de um trauma, de um acidente, consultar um ortopedista, procurar um hospital para descartar esse tipo de lesão, que normalmente é com acidentes mais graves, tá? E a fratura vertebral lombar tem consequências anatômicas, então uma fratura vertebral lombar ela pode resultar em um corpo vertebral fraturado, em um ligamento lesionado ou uma lesão da medula espinhal. O corpo vertebral fraturado pode ser fraturado durante todos os 3 tipos de fratura lombar. Isso pode reduzir a altura das vértebras, né, bem como deslocar o alinhamento da coluna vertebral. Existe dor nas costas, isso causa dor nas costas moderada a grave, uma mobilidade limitada da coluna vertebral e também você pode ter uma deformidade postural que você não tinha antes. Normalmente o tratamento pode ser feito com uma cinta dorsal ou um colete de coluna para imobilizar e apoiar a coluna vertebral e evitar que você faça flexão do tronco, né? Pode ser necessário também uma vertebroplastia, onde um enxerto ósseo ou um cimento ósseo injetado cirurgicamente nas vértebras fraturadas para estabilizar a coluna vertebral. No caso de lesões ligamentares, o complexo ligamentar posterior ele pode ser lesionado devido à distração ou fratura por deslocamento. Você vai ter dor nas costas de moderada intensidade e também essa lesão pode deslocar as vértebras, desalinhando e causando uma deformidade postural. Nesse caso, quando existe a lesão ligamentar, pode ser feito o tratamento conservador se tiver estabilidade, mas a grande maioria dos casos cursa com instabilidade. Normalmente a gente precisa operar esse tipo de lesão, tá bom? E a lesão da medula espinhal, né, ela pode acontecer quando você tem uma lesão do canal vertebral, tornando-a particularmente vulnerável a lesões após uma fratura, e isso pode acontecer em qualquer uma das 3 fraturas, tá? E aí você pode sentir dormência, formigamento, fraqueza nas pernas, paralisia e até perder o controle da bexiga, né, o controle da urina e do intestino. E podem ser necessários procedimentos cirúrgicos de urgência, então você tem que ir para o hospital o mais rápido possível, se você estiver sentindo isso, tá? Para estabilização da sua coluna e descompressão, para tentar fazer com que você retorne à função o mais rápido possível. Então, se você gostou desse vídeo, quero pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações, tá? Compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa gostar, deixar o seu comentário aqui e se você precisar, a gente tem uma equipe para poder te ajudar a recuperar de uma lesão, tá? Eu vou deixar o link aqui no vídeo, então, na descrição. Eu te desejo melhoras, tudo de bom para você.